Oi, como vai? Tudo bem com você? É um prazer trazer nossas histórias até você, mas quero lhe dizer uma coisa. Antes da história de hoje, que por sinal está picante, muitos espectadores estão vendo nossos vídeos pela TV e tem aumentado muito e estão esquecendo de deixar seu like e se inscrever no canal. Então, se você não deixa seu like, o YouTube entende que você não gostou do nosso vídeo e não te entrega mais os nossos conteúdos. E eu sei que você gosta. Estamos preparando muito mais. Estamos começando e teremos histórias mais picantes ainda. Aguarde! Então, clica no sininho, compartilha e se inscreve, tá? Beijinhos! Vamos para a história? Esta poderia ser a história da sua vizinha, da sua mãe ou a sua própria. Em um bairro tranquilo nos arredores de São Paulo, morava uma mulher que por mais de 30 anos viveu para sua família. Seu nome era Rosa, e aos 54 anos ela sentia que seu corpo era apenas uma casca vazia. No início do casamento, a palavra nós vivia em seus lábios, mas com o tempo foi substituída por suspiros silenciosos. O marido, Marcos, falava apenas o essencial. Os filhos já eram adultos e moravam longe, deixando a casa preenchida pelo som da TV ou pelo tic-tac do relógio. Os dias de Rosa eram uma rotina vazia. Acordava cedo, preparava o café sem ter para quem servir e almoçava sozinha, muitas vezes com restos de comida fria e um pedaço de pão. O sol que entrava pela janela era quente, mas seu coração permanecia nublado. Por fora, ela tinha tudo que uma mulher podia querer, mas por dentro, sentia um vazio que não conseguia explicar. Todas as manhãs, sentava-se à mesa, segurando uma xícara de café frio, e em vez de ver o fundo da xícara, enxergava o tempo que escorria por entre seus dedos sem rumo. Marcos, o marido, havia se aposentado. Nos fins de semana ia pescar, mas o resto do tempo passava deitado no sofá assistindo TV. A conversa entre eles se resumia a "dormiu bem? Onde vai?" e "vou sair". Palavras sem emoção. À noite, ela se deitava na mesma posição. Ele virava as costas para ela e ela já não buscava mais o calor do seu corpo. Rosa, por vezes, se pegava pensando: se eu desaparecesse hoje, quem seria o primeiro a notar? Esses pensamentos a faziam sentir-se pequena e insignificante. O mais triste, no entanto, era a sensação de que não era mais uma mulher, mas sim um robô doméstico. Certo dia, a vida de Rosa começou a mudar. Ela viu na TV uma reportagem sobre uma mulher de meia-idade que encontrou um novo propósito ao começar a praticar trilhas. Uma ideia se acendeu dentro dela. É isso, vou caminhar. Preciso liberar essa solidão em algum lugar. Foi até a loja de artigos esportivos e comprou um par de tênis de trilha. Era a primeira vez em muito tempo que saía de casa pensando em si mesma. A montanha era íngreme e no início seu fôlego falhou e suas pernas tremeram. Mas algo mágico aconteceu. Ao descer, seu corpo se sentia mais leve. Sozinha na trilha, o cheiro da terra, o som do vento e a cadência da sua própria respiração começaram a derreter as emoções congeladas no seu peito. As pessoas que cruzavam no caminho a saudavam com um "bom dia" ou um "falta pouco pro topo". Palavras simples, mas que soavam mais calorosas do que qualquer coisa que ela tinha ouvido de sua família em anos. Naquele lugar, ela começou a se sentir viva. A trilha não era apenas um exercício físico, era um reencontro. No meio das árvores, ela encontrou a si mesma, uma mulher que havia se perdido na rotina, mas que agora estava se redescobrindo. E o que ela não sabia era que naquele mesmo caminho, alguém a esperava, uma pessoa que mudaria sua vida para sempre. Era início de abril e a primavera começava a dar as caras na montanha. A trilha ainda tinha o ar frio do inverno, mas o calor das primeiras flores se espalhava pelo ar. Como de costume, Rosa subia a montanha sozinha. O céu estava limpo e a brisa fresca acariciava seu rosto. Ao sentar-se em um banco para descansar, ela tentou pegar sua garrafa de água quando uma voz a surpreendeu. "Com licença, tá cansado? Quer uma garrafa d'água?" Rosa se virou e viu um homem com um sorriso gentil no rosto. Seu nome era João, um viúvo de 58 anos. Ele tinha a pele bronzeada pelo sol
e uma expressão acolhedora. Meio sem jeito, Rosa aceitou. Sim, obrigada. Ele sentou-se ao lado dela. A conversa começou de forma descontraída. Ele contou que fazia a trilha 3 vezes por semana e que nunca tinha visto ali. Rosa respondeu que havia começado há pouco tempo. Eles conversaram por apenas 15 minutos sobre o clima e as trilhas, mas a conexão foi instantânea. Alguns dias depois, no mesmo horário, Rosa voltou ao banco e lá estava João. Estava me esperando? Ela perguntou. Ele riu e disse: eu estava só curioso para saber se você viria. A frase fez o coração dela disparar. A simples ideia de que alguém a esperava tocou fundo em sua alma. A partir daquele dia, eles se encontravam como se tivessem um compromisso secreto. As conversas eram curtas, mas significativas. Suas pernas estão bem? O clima está ótimo hoje. Seu rosto parece mais feliz hoje. João era um homem de conversa fácil, um professor aposentado. Ele contou que, após a morte da esposa, ficou recluso por muito tempo e a trilha o ajudou a se reerguer. Por mais que a gente caminhe, ele disse, o vazio ainda existe. Mas quando te encontrei, Rosa, parece que abriu um atalho para a vida. A frase, dita em tom de brincadeira, ressoou como um martelo no peito dela. Rosa percebeu que nunca tinha ouvido de seu marido uma única palavra tão cheia de calor. Naquela noite, Rosa chegou em casa e se olhou no espelho. O rosto suado, o cabelo bagunçado e as bochechas coradas. Ela não parecia cansada, mas viva. Rosa, ela sussurrou para si mesma. Você ainda está aqui. A partir daquele dia, a trilha se tornou um encontro aguardado. Não era mais apenas a montanha, mas a pessoa que ela encontraria lá. A rotina de Rosa mudou. Ela comprou roupas de cores vibrantes e até usava batom para a caminhada. Marcos não notou a mudança. Os filhos, ocupados, mal ligavam. Mas Rosa sentia que algo estava se transformando dentro dela. Algo que não teria volta. Dizem que todo mundo se apaixona pelo menos uma vez na vida. Para Rosa, esse momento era agora. Ao lado de João, a caminhada se tornava leve, os olhares se cruzavam e as risadas explodiam. Certo dia, ele sugeriu um caminho diferente, uma trilha mais difícil. A subida era íngreme e Rosa sentiu a respiração de João próxima de suas costas. Uma eletricidade percorreu seu corpo. O silêncio na floresta era quebrado apenas pelo som de suas respirações. Ela estava com medo de falar, de entregar seu coração por completo. Em um momento, João tropeçou e ela, por puro reflexo, segurou seu braço. O braço dele, por sua vez, a envolveu em um abraço rápido. O tempo parou. Naquele breve instante, ela soube que não havia mais como voltar. A partir de então, Rosa não conseguia dormir antes dos dias de trilha. Tentava se convencer de que era apenas uma amizade, que nada iria acontecer, mas seu coração já pertencia àquela montanha. Certo dia, João apareceu com uma pequena lancheira. Preparei para comermos no topo, ele disse. Dentro havia sanduíches, frutas e pão de queijo. Um gesto simples que a fez chorar. Era a primeira vez em mais de 10 anos que alguém cozinhava para ela. Foi você que fez? Ela perguntou com os olhos marejados. Sim, eu sabia que você ia gostar, ele respondeu. A palavra você nunca soou tão doce. Ela fechou a lancheira. Por que não está comendo? Ele perguntou. Porque se eu comer vou chorar, ela respondeu. Ele, em silêncio, segurou a mão dela. O toque era quente e cheio da solidão que ele havia suportado. Ela não se conteve mais. João, estou me apaixonando por você. Tentei resistir, mas não consigo. Isso não é só amizade, isso é amor. Ele a olhou com ternura e disse: Eu também, Rosa. Só depois que te conheci, percebi que ainda posso sentir algo por alguém. E sou grato que essa pessoa seja você. Ela baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Naquele momento, ela era apenas uma mulher apaixonada.
Não uma mãe, não uma esposa, não um exemplo a ser seguido. A partir daquele dia, eles se tornaram inseparáveis. As mensagens de texto, as ligações, os encontros no café. Rosa guardava o número de João no celular com outro nome para que o marido não descobrisse. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas não conseguia parar. A pergunta, devo continuar? Martelava na mente dela, mas seus pés já tinham percorrido um caminho sem volta. O inevitável aconteceu. Um dia, Marcos ligou para ela e sua voz parecia estranha, vazia. "Onde você tá?" ele perguntou. "No café, depois da trilha", ela respondeu com a voz tremendo. "Qual café?" ele questionou e ela inventou um nome. Ele disse: "Certo, te vejo em casa." O silêncio depois da ligação era assustador. Quando Rosa chegou em casa, Marcos estava no sofá com o celular dela ligado em cima da mesa. O aplicativo de mensagem estava aberto com as mensagens trocadas entre ela e João. Havia fotos dos dois juntos. "Que é isso, Rosa?" ele perguntou com a voz baixa. "Não é o que você pensa." "Então, o que é?" "Por que, Rosa?" A voz dele era firme. Eu só queria me sentir viva de novo. Você nunca me viu. Eu era um fantasma dentro da minha própria casa. Ele me enxergou como mulher." Marcos não disse nada. Simplesmente se levantou e foi para o quarto. Naquela noite, Rosa chorou sozinha na sala, abafando os soluços para que ninguém a ouvisse. O choro não era apenas sobre a traição, mas a explosão de 30 anos de solidão. E a explosão se transformou em um terremoto. No dia seguinte, seu filho mais velho apareceu. "Mãe, quem é ele?" ele perguntou. O olhar dele estava cheio de decepção e raiva. "Você também viu?" ela perguntou. "Sim, papai não falou nada e isso me assustou mais ainda." Rosa desabou. "Eu errei, mas será que é errado querer ser feliz?" ela perguntou. "Não é certo fazer isso com nossa família", ele disse friamente. A partir daquele dia, a casa se tornou um campo de batalha. O marido comia em silêncio, o filho parou de responder suas mensagens. A filha, que morava longe, ligou chorando. "Mãe, por quê? Por que você fez isso?" Rosa se sentiu um monstro. Ela pensou em desistir de tudo, mas a voz de João a alcançou. "Se você quiser parar agora, eu paro", ele disse. "Mas, por favor, diga que um dia você me amou." Rosa desabou. "Eu te amei, João. Eu te amo. Talvez tenha sido a primeira vez que amei de verdade." A sociedade a condenou. A família a abandonou. O bairro, a cabeleireira, o supermercado, todos a olhavam diferente. Uma mensagem anônima dizia: "Não manche a reputação dos seus filhos." Seu celular ficou em silêncio. Marcos a tratava como um fantasma. João a chamou para morar com ele. "Não fique neste inferno. Eu cuido de tudo." Mas Rosa ficou em silêncio. "Você me disse que me amava. Por que me ignora agora?" Ela não respondeu. Naquela noite, ele foi embora. E por dias, o telefone dele ficou mudo. Alguns dias depois, uma carta chegou na caixa de correio, escrita à mão. "Rosa, seu sorriso me fez respirar. Suas lágrimas me trouxeram a vida. Mas se por minha causa você não sorri mais, eu me afasto. Por favor, lembre-se, você não é uma obrigação. Você merece ser amada. Não se esqueça disso." Ela segurou a carta paralisada e se olhou no espelho. Seu rosto estava pálido e cansado, mas seus olhos, por outro lado, estavam fortes. Ela perdeu muito, mas dentro do caos encontrou a si mesma. Então um dia sua filha ligou. "Mãe, eu te odiei por um tempo. Eu te julguei, mas percebi que mesmo com a gente por perto, você estava sempre sozinha." Rosa chorou. "Eu sinto sua falta, mãe." Dias depois, seu filho mandou uma mensagem. "Vai levar tempo, mas eu não vou esquecer de tudo que você fez por mim. Não vou te odiar." Rosa subiu a montanha sozinha. O banco estava vazio, sem rastro de João. Mas a lembrança de suas mãos, as risadas, a lancheira, tudo estava gravado na sua memória. "Obrigada, João.
eu te amei. E agora vou te deixar ir. O preço do amor foi alto. Eu perdi tudo para me encontrar. Mas a dor não é o único resultado. Eu aprendi a me amar. O inverno foi o mais silencioso de todos. A casa, antes cheia de sons, agora era só um espaço estranho. Mas pela primeira vez, Rosa não sentia medo da quietude. Era o tempo que ela precisava para se conectar consigo mesma. Todos os dias ela acordava às 5 da manhã, fazia seu chá, sentava-se na sala e olhava para o céu. Era o seu momento de ser apenas Rosa. Ela se perguntava: você se arrepende? E a resposta era sempre a mesma: um pouco. Mas foi a primeira vez que me amei. Um dia, sua filha mandou uma carta. Mãe, eu não queria ser como você. Quieta, calada, sem voz. Mas agora entendo que você queria ser ouvida. Eu também vou viver minha vida sem medo. Obrigada. Rosa chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Ela não havia falhado como mãe. Pouco a pouco, sua vida se reorganizou. Marcos, ainda calado, colocou um prato de sopa na mesa para ela. Seu gesto disse: levará tempo, mas vamos superar isso juntos. Rosa, por sua vez, escreveu uma carta para João. Eu te amei e nunca vou esquecer a estação que passamos juntos, mas agora preciso viver a minha própria vida. Eu não serei a sombra de ninguém, mas a minha própria luz. Obrigada e adeus. Ao postar a carta, o céu estava limpo, o ar da manhã estava frio, mas seu coração, por fim, se sentia em paz. Rosa, agora, vive uma vida sólida. Ela caminha cedo, tem um trabalho de meio período, lê e escreve. E todos os domingos envia uma mensagem para seus filhos. Vamos viver bem hoje! Gostaria de saber mais sobre a vida de Rosa ou de outra personagem?